Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Hoje nós vamos estudar uma parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana que está registrado em João 4:39, que diz assim: Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher que disse: Venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Hoje nós queremos falar sobre a força de um testemunho. A força de um testemunho. Muito se tem falado sobre testemunho. Nós vemos, estamos habituados a ver e a ouvir em muitos lugares, muitos testemunhos de muitas pessoas. Sejam elas famosas ou não tão famosas, artistas, enfim, uma variedade muito grande de testemunhos. E grande parte desses testemunhos que a gente já ouviu e ouviu bastante, são testemunhos que falam mais da pessoa do que propriamente de Deus. Falam mais dos erros da pessoa, do passado da pessoa, do que propriamente daquilo que Jesus Cristo fez na vida dela. Então, nós queremos estudar hoje sobre a importância de um testemunho. Veja bem, muitas pessoas acham que é simples dar um testemunho. E muitas pessoas oportunizam outras para dar testemunhos nas igrejas ou em outros lugares, sem preparar a pessoa para o testemunho, sem orientar sobre o que é verdadeiramente um testemunho acerca de Jesus. E as pessoas, quando elas vão falar sobre testemunho, elas começam então a falar de testemunho e falam muito mais de si do que propriamente do Senhor Jesus. Então, a própria palavra de Deus parece que fica escanteada, a própria palavra de Deus parece que fica colocada no segundo plano. E as pessoas, muitas delas, elas sim, que ficam cada vez mais em evidência, parecem ser superstars, parece que elas ficam importantes por conta do testemunho. Parece que elas ganham pontos ou bônus na igreja ou ficam em evidência frente a outras pessoas. Nós queremos ver no estudo de hoje o que de fato é um testemunho verdadeiro. Bom, o contexto desse texto se passa, como nós temos visto, quando Jesus Cristo está a caminho da Galileia e ele faz uma parada na cidade samaritana de Sicar. É por volta do meio-dia, ele está com sede, uma mulher se aproxima para beber água, para pegar água do poço de Jacó, ele pede água para beber e aí desenrola-se um diálogo que acaba fazendo com que ela veja que Jesus é o Messias. Então ela sai, ela deixa o cântaro, vai até a cidade e testemunha de Jesus para as pessoas. O resultado do seu testemunho é que os homens saem da cidade, vão até onde Jesus Cristo se encontra e creem em Jesus. Hoje nós queremos falar sobre a força de um testemunho. A primeira lição que nós aprendemos sobre testemunho, um testemunho verdadeiro que leva pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus, ele é feito por pessoas que conheceram a Jesus. A força de um testemunho genuíno, verdadeiro, se dá quando a pessoa experimentou a fé, quando ela creu em Jesus, quando ela teve a sua vida transformada. No início daquele diálogo de Jesus com aquela mulher não cria em Jesus, ela não sabia quem era Jesus, ela aguardava a chegada do Messias. Mas eis que Jesus se revela a ela, quando ela diz assim lá no verso 25, eu sei que há de vir o Messias. E Jesus responde assim para ela, sou eu que falo contigo. É exatamente nesse momento em que ela encontra-se com o Senhor Jesus Cristo, ela crê no Senhor e ela abandona o cântaro, ela abandona aquilo que é mais importante para a vida dela, é a água, para conhecer a água da vida. Então ela abandona tudo aquilo porque ela encontrou o Messias, ela diz, vejo que és profeta, e ela vai testemunhar. Um testemunho verdadeiro, genuíno, que alcança vidas, parte de uma pessoa que de fato conheceu a Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre um verdadeiro testemunho, um verdadeiro testemunho genuíno que engrandece ao Senhor, é um testemunho que é voltado para a pessoa de Jesus. Um testemunho que é voltado para a pessoa e a obra de Jesus. Observe muito bem o que o texto diz.
Ela chega na cidade e diz assim: venham conhecer aquele que me disse tudo o que tenho feito. Ela está apontando para Jesus. Ela não fala da sua vida. Por isso é que não é qualquer pessoa que pode subir num púlpito, assumir um microfone ou testemunhar de qualquer maneira. Não, não. Existem milhares de testemunhos por aí que não apontam para Jesus coisa nenhuma. Jesus é apenas um detalhe na sua história. Podem perceber. As pessoas que devem dar testemunho na igreja, elas têm que ser primeiro preparadas. A pessoa precisa ser conhecida. O pastor, o líder, precisa conhecer aquela pessoa, conhecer profundamente aquela vida, entrevistar aquela pessoa, fazer perguntas sim àquela pessoa e orientá-la sobre aquilo que ela vai falar. Porque testemunho que fala mais do homem do que do Senhor não é testemunho do Senhor, é testemunho da pessoa. E os púlpitos estão repletos de testemunhos tais. Fala-se mais da pessoa, fala-se mais da desgraça que ela viveu, fala-se mais da autocomiseração. Ela usa o testemunho para que as pessoas tenham dó dela. E pouco sobra para a glória do Senhor. Um testemunho genuíno é um testemunho que aponta para Cristo. E é o que essa mulher está ensinando. E olha que interessante. Essa mulher não era cristã, vamos dizer assim. Ela não era de igreja, digamos assim. Era uma samaritana. Mas ela aprendeu, quando conheceu a Jesus, que Jesus é a água da vida. Que Jesus é a água que ela buscava no seu coração, mas não a encontrava. Mas soube reconhecer quando esteve diante da fonte da vida, Jesus. Ela diz: venham conhecer um homem. O nosso testemunho deve apontar para Jesus e nunca para nós. Nunca para homem algum, nunca para igreja nenhuma, nunca para pessoa nenhuma, a não ser única e exclusivamente para a pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, um testemunho que glorifica ao Senhor, um testemunho de fato, genuíno, verdadeiro e que glorifica o nome do Senhor, é um testemunho que gera transformação. É um testemunho que honra e glorifica ao Senhor. O verso diz assim: muitos creram por meio daquele testemunho, mas creram em Cristo. Um testemunho que aponta para Cristo leva pessoas a Cristo. É natural, isso é absolutamente natural, porque a pessoa ouviu de Jesus. Então ela vai conhecer Jesus. Isso é absolutamente natural. E essa mulher está nos ensinando. Os testemunhos devem apontar para Jesus, porque o homem deve se encontrar com Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pessoas precisam ser conduzidas a Jesus. E a melhor maneira, a melhor forma é o testemunho, é falar. Existem pessoas que vivem fazendo planos mirabolantes sobre evangelização, crescimento de igreja, etc, e etc. Essa mulher está nos ensinando sem fazer nada disso. Apenas testemunhando. É o testemunho que precisa ser executado. O que precisa ser exercido na vida da igreja, na vida do cristão, é testemunhar, é falar. E isso é simples, não precisamos de programas, isto ou aquilo, isso deve ser algo natural. Respirar da igreja deve ser isso. Isso deve fazer parte natural das nossas conversas. É o que a mulher fez. Ela encontrou-se com Jesus, ela foi falar de Jesus, ela não falou dela. O foco do testemunho não é a pessoa. O foco do testemunho não é o passado de desgraça da pessoa, um passado de lutas, um passado de doença, não é nada disso. É Jesus, é a transformação que Jesus Cristo faz, é o que Jesus opera, é a maneira como o Senhor trabalha, limpa, purifica, salva, transforma. É isso que deve estar em foco nos testemunhos. Por isso é que testemunhar é algo grave, é algo sério. Não é qualquer pessoa, eu repito, não é qualquer pessoa que toma o microfone ou que pode ir à frente para testemunhar de qualquer maneira. É certo que isso é prática em muitos lugares, mas nas igrejas sérias, não. Perceba isso. Por quê? Porque testemunhar é sério. Testemunhar é algo seríssimo. É profundamente séria a questão do testemunho. Por isso que nas igrejas reformadas, nas igrejas históricas, nas igrejas consideradas
tradicionais, isso é levado numa estrita situação de acompanhamento pastoral. Por quê? Porque a média que se tem feito por aí é que testemunho é aquilo que a gente vê e ouve por aí. Eu não sei como chamar aquilo. Pode ter qualquer outro nome, mas testemunho, o testemunho aponta para Jesus e leva pessoas para Jesus, porque a glória pertence única e exclusivamente ao Senhor. Concluindo a nossa reflexão de hoje, vamos aprender com essa mulher. Vamos aprender com essa mulher que Jesus é simples. O Evangelho é simples. As coisas do Senhor são simples. É preciso redescobrir a simplicidade do Evangelho. É preciso redescobrir a simplicidade da evangelização. É preciso redescobrir a simplicidade do testemunhar. É preciso resgatar a naturalidade da evangelização. Evangelizar é algo natural. Tem que ser algo natural, não um evento, não um projeto, nada disso. Isso é parte integrante da vida cristã. Testemunho. Vamos aprender a testemunhar biblicamente. Como deve ser um testemunho. Esqueça o que tem sido feito por aí, isso sequer é bíblico. Nós precisamos voltar às Escrituras, não às tradições humanas, não aquilo que os outros gostam ou o que dá resultado. Igreja não é empresa para dar resultados. A igreja é de Cristo porque ela é fiel. A igreja precisa voltar à fidelidade das Escrituras. As Escrituras são a única regra de fé, de fidelidade e de prática do dia a dia. É isso que precisa ser redescoberto. Vamos redescobrir a Bíblia, irmãos. Vamos redescobrir as Escrituras. Vamos redescobrir os exemplos bíblicos e vamos rechaçar tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que dá resultado para outros. Os outros não são parâmetros para nós. Parâmetro para nós só há um: a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém.